conversar sobre algo que é do interesse, é claro, de todos nós, mas principalmente algo que, a cada dia que passa, nós, da classe médica, nos preocupamos mais e mais, porque a sua incidência, a sua prevalência vem aumentando muito em nosso país. O assunto de hoje é osteoporose. A osteoporose nos preocupa essencialmente por dois motivos. Primeiro, porque o nosso país está envelhecendo, graças a Deus. A nossa população de terceira idade está aumentando todos os dias e cada vez mais rápido. Então, nós estamos nos tornando um país que, rapidamente, a população com mais de 60, 65 e 70 anos é maior. E o previsto para a segunda e terceira década desse século é que nós nos tornemos o sexto país em população de terceira idade, o que é bastante gente. E a grande preocupação que nós temos é que a osteoporose é essencialmente uma doença silenciosa. Ela não nos dá sintomas, nós não temos sinais, não temos sintomas, exceto quando o grande evento da osteoporose, que é a fratura, se faz. Então, muitas vezes, o diagnóstico de osteoporose só ocorre perante uma fratura, perante a sua grande complicação, que é a fratura. E isso não nos interessa de forma nenhuma. Nós não queremos fazer um diagnóstico de osteoporose quando ocorre uma fratura, não é mesmo? Então, nós queremos fazer um diagnóstico antes e fazer uma prevenção do diagnóstico. E isso só é possível se nós pensarmos em osteoporose muito antes de que ocorra uma fratura. Quando eu me formei em medicina, ou há 30 e tantos anos atrás, que não vou contar para ninguém, nós fazíamos o diagnóstico de osteoporose perante uma fratura. E mesmo quando ocorria a fratura, nós pensávamos muitas vezes que a fratura era traumática, era uma fratura porque caía, porque era velho e etc. Mas nós não pensávamos em osteoporose como uma doença do osso, e mesmo após a primeira fratura, nós não tratávamos para evitar uma segunda e uma terceira fratura. Então, nós não tínhamos esse conceito de prevenir, de tratar, nós não tínhamos o conceito de osteoporose enquanto uma doença. E isso, graças a Deus, nos últimos 20 anos, mudou totalmente. E agora nós entendemos que a osteoporose é uma doença que tem que ser tratada, que tem que ser prevenida para não termos, sob hipótese alguma, fraturas, que é a sua consequência pior. Ok? Então, a osteoporose, com licença, é uma doença esquelética, sistêmica, caracterizada pela baixa massa óssea e pela deterioração do tecido ósseo, e com consequente aumento da fragilidade do osso e suscetibilidade aumentada para fraturas. Ok? Mas é uma doença óssea que a consequência final é a fratura. É o final, mas ao qual nós não vamos chegar, ok? Isso aqui é um osso normal. Isso é um osso normal. Aqui é o osso trabecular e as suas bordas é um osso cortical, que depois, numa outra gravura, eu vou mostrar melhor para os senhores. Então, o que acontece na osteoporose? Esse osso medular vai se perdendo, e esse trabeculado ósseo vai se perdendo. Por quê? Porque eu vou perdendo cálcio de dentro do osso. Então, a microestrutura, o microtrabeculado do osso vai se perdendo. Olha a diferença entre isso aqui e isso aqui. Então, até pequenos traumas dentro de uma vértebra vão levando aquilo que os seus médicos falam de microfraturas dentro do osso, porque qualquer coisinha, até se eu tenho uma gripe forte, se eu tuço, isso aqui quebra.
Porque olha a diferença, gente, entre isso e isso, certo? Então, se eu tenho uma gripe forte, se eu tenho uma pneumonia, até muitas vezes, se eu estou ruim do intestino e tenho o intestino preso e faço muita força para evacuar, isso aqui faz microfraturas nessa vértebra. Esse osso é o osso cortical, esse em volta. Ele também vai ficando cada vez mais fininho. Eu ia dizer o próximo, mas sou eu que sou o próximo, né? Então, olha aqui, ó. Então, isso aqui, ops, lá vou eu. Isso aqui é o osso cortical numa mulher de 29 anos. Quem me dera, hein, gente? 29 anos. Olha o que acontece com o osso cortical. Então, isso aqui é tipicamente um fêmur. Isso aqui. Então, o osso cortical é forte, grosso. Dá uma pancada, aguenta. Agora, imagina esse coitadinho aqui, ó. Imagina isso aqui levando uma pancada. Não aguenta. Ok? Então, esse osso medular ou trabecular, olha, quebra. Esse osso cortical, quebra. Ok? Precisa grandes traumas, grandes esforços, grandes quedas, grandes coisas? Não. Pequenos traumas, pequenos esforços, pequenas quedas, às vezes não precisa nem cair. Isso aqui quebra, tá ok? Tanto no osso medular, que está aqui na vértebra, quanto no osso cortical, que está na perna, que está no braço, quebra, ok? Então, isso, atualmente, é o grande problema de saúde pública em vários países. Em vários países da Europa, nos Estados Unidos, e no nosso país já é um grande problema de saúde pública, ok? E daqui poucos anos, em que nós vamos ser a 6ª população de idosos do mundo, vai ser mais e mais um problema de saúde pública. E como que nós vamos evitar isso? Aprendendo a cuidar dos nossos ossos, fazendo um trabalho preventivo para nós não quebrarmos, ok? A prevenção é a melhor conduta com a osteoporose. Bom, existem vários tipos de osteoporose, certo? Existe uma osteoporose que nós chamamos de primária, e dentro da primária, porque existem coisas que nós podemos evitar e coisas que nós não podemos evitar. Por exemplo, a osteoporose primária pós-menopausa. Não dá para evitar de entrar na menopausa, ok? Então, todas as mulheres vamos entrar na menopausa. E todos vós, homens, vão entrar na menopausa. Não tem como evitar, ok? Senil só não vai ficar velho quem morrer antes. É como eu digo para os meus pacientes, não se preocupe, Michael Jackson não vai ter isso. Amy Winehouse também não vai ter isso. Mas você vai ter. Só tem um jeito de não ter. Parar antes. Eu não quero parar antes e vocês também não, certo? Então, muito obrigada. Então, isso não é evitável, ok? Mas existem pobres coitadinhos que têm uma osteoporose idiopática. A osteoporose idiopática, na gravidez, a idiopática juvenil, mas esses são outros tipos de paciente. Mas a média dos pacientes pós-menopausa, senil, isso não dá para evitar. Mas existem outras coisas, como nós vamos ver, que dá para evitar. E existe uma osteoporose secundária que muitas delas nós podemos evitar. Como, por exemplo, a imobilidade. Quanta gente não prefere ficar na frente da televisão do que ir dar uma andadinha no quarteirão? Então, a imobilidade eu posso evitar, ok? Hipogonadismo, o hipogonadismo, eu posso evitar? Posso, eu posso tratar. Então, se eu fiz oforectomia, eu posso repor hormônio.
Síndrome de Cushing eu posso tratar. Tireotoxicose, que é a doença da tireoide, eu posso tratar. Então, tem coisas que são tratáveis para se evitar evoluir para uma osteoporose, ok? Então, artrite reumatoide eu posso tratar, ok? Existem medicações que causam uma osteoporose secundária. Por exemplo, heparina, alguns agentes quimioterápicos, corticoides. Algumas são tratáveis, outras não. O escorbuto, que é deficiência vitamínica, tá certo? E existem também osteoporoses que cursam com osteomalácia. Osteomalácia é deficiência de vitamina D. Então, a deficiência de vitamina D também é tratável, ok? Então, nós temos que, perante uma osteoporose, descobrir se essa osteoporose é primária ou é secundária. Se ela for secundária, descobrir qual é a causa dessa osteoporose e tentar remover a causa, que fica mais fácil tratar também, ok? Bom, existem algumas coisas que são meio assustadoras com a osteoporose, que se nós começarmos a falar, fica meio preocupante. Por exemplo, 2011, 20% da população acima de 50 anos, ou seja, 40 milhões de brasileiros, já eram afetados pela osteoporose. Isso é muita coisa. É um monte de osteoporose para a gente tratar. Não é assustador? 33% das mulheres em pós-menopausa têm osteoporose na coluna e no fêmur. É muita coisa. 1 em cada 3 mulheres com osteoporose pós-menopausa e mais de 50 anos terá uma fratura. Então, daqui... Boa tarde, senhora. Eu não ligo, não, pode ficar à vontade. 1 em cada 3 mulheres. Nós somos em quantas mulheres? Quem já quebrou? Quem já quebrou? Você já quebrou. Falta gente para quebrar aqui, hein? Eu não quero quebrar. Então, vocês se cuidem, porque alguém mais vai quebrar aqui. Você também não quer quebrar? Eu também não quero. Mais gente vai quebrar. Porque 1 em cada 3 mulheres com mais de 50 anos, estatisticamente, vai quebrar. Complicado aí. 121 mil fraturas de quadril por ano. Dessas, 97% vão ser cirúrgicas. Isso não é um horror? Eu acho. Muito ruim tudo isso. Probabilidade da ocorrência de fratura osteoporótica. Olha só, gente, de quadril, quase 23% nas mulheres e 10,7% nos homens. De punho, 21% nas mulheres. Você vai dizer que os homens quebram menos, não é? Bonzinho que nós somos com os homens, né? Eles quebram menos que as mulheres. Calma que a deles vai chegar também. Na coluna vertebral, 15% das mulheres vão quebrar, ó. Úmero, 12%. Qualquer fratura. As mulheres têm chance, com mais de 50 anos, de ter 46% das mulheres, depois de 50 anos, vão quebrar. Isso me dá um desânimo. Eu não quero quebrar. Eu decidi que eu não vou quebrar. Vocês façam o favor de tomar essa decisão também, tá? Porque se a gente decide, a gente consegue. Eu confio no lado feminino. O problema é isso. Quando você tem um risco aumentado, você pode ter fratura. A fratura aumenta a morbidade. Morbidade é a possibilidade de ficar doente. E aumenta a mortalidade. As fraturas, o aumento do risco é por causa de osteoporose e por causa de outros fatores. O que aumenta o risco de fratura? Idade. Então, nós já vimos que o problema é 50 anos, é a virada do Cabo da Boa Esperança. Esse é o problema. E eu já virei o Cabo da Boa Esperança. Aqui eu acho que todas já andaram virando também, mas eu também quero continuar virando. Eu não vou parar, não vou parar mesmo. O sexo, nós já vimos que as mulheres aí quebram mais que os homens, né? A massa óssea baixa, então a gente tem que cuidar da massa óssea.
Cuidar para que ela fique sempre boazinha. Vocês viram os ossos lá, né? Como é que fica? Então, vamos cuidar dos ossos. Aquele casalzinho aí, quando que foi no meu consultório a última vez, esse casal 20 aí? Vocês mesmo que eu estou falando. Vocês mesmo. Eu não esqueci, não, hein? Estou de olho nos senhores aí. Você ter uma fratura prévia. Quem já quebrou uma vez, moça, tem mais chance de quebrar a segunda vez. Quem nunca quebrou tem uma chance X. Quem já quebrou tem uma chance X vezes 2 de quebrar. Tá ok? A segunda vez. É que nem câncer. Quem já teve um câncer tem uma chance maior de ter o segundo câncer do que quem nunca teve. Então, vamos se cuidar. História familiar de fratura de quadril. Quem já teve alguém na família que quebrou quadril tem mais chance de quem nunca teve. Principalmente se foi colateral, não pai e mãe. Tio, tia, tio-avô, é maior a chance de quebrar. Tá bom? Eu tenho um tio-avô que quebrou. Eu não vou quebrar. Estou decidida. Quem já usou corticoide? Principalmente quando usou mais de 5 miligramas por dia de prednisolona por 3 meses ou mais. Tá bom? Então, quem teve asma, quem tem reumatismo e foi cuidado pela doutora Elisa, cuidado! Por favor. Quem fuma? Quem mandou fumar? Não tem nada que fumar. Além de tudo, cigarro é péssimo para a pele da mulher. Envelhecimento precoce na pele da mulher. É zero. Nada de fumar que acaba com a pele da mulher. E ingesta de álcool. Só de vez em quando. Bom, fator de risco para fratura também é quando tem alguma outra doença, tem que cuidar bem da doença para não ter problemas. Tá certo? Não esqueçam dos médicos. Pode até ser cubano, desde que saiba o que faz. Tá bom? Artrite reumatoide, hipogonadismo, anorexia nervosa, quimioterapia de câncer, doença do intestino, imobilidade prolongada. Quando é preguiça, não pode. Tá bom? Diabetes, hipertireoidismo, doença de Parkinson, DPOC. Tem que ter a sua saúde em dia, cuidar de todos os setores da economia, deixar tudo em ordem, porque tudo isso contribui para piorar a osteoporose. Ok? A fratura de quadril é um grande problema para nós. Por quê? Olha que assustador. Fratura de quadril. Maior causa da perda da independência em homens e mulheres. 20% das pessoas que têm fratura de quadril morrem no primeiro ano pós-fratura. Você sabe o que é isso? É um horror. 1 de cada 5 pacientes morre no primeiro ano de fratura, que é os 20%. E uma fratura dobra o risco de uma nova fratura. Eu te falei, 2 vezes mais chance de quebrar de novo. Tá certo? E existe um dado americano que, na realidade, cerca de 50% dos pacientes que têm uma fratura de quadril, 50%, não voltam a ter uma vida normal. Isso é um horror. Você está lá, tendo a sua vidinha, dirigindo o seu carrinho, indo para a Europa uma vez por ano com a tua aposentadoria, apesar de ser do INSS, você está levando a tua vidinha, você quebra o quadril, 50% não volta a ter uma vida decente. Fica usando fralda, fica na cadeira de roda. Para pensar, meu amigo, ninguém quer isso. Certo? Então, cuida da sua osteoporose. Tá? Nada de quebrar. Por isso que existe uma coisa, diagnóstico precoce. Uma das formas de se fazer o diagnóstico precoce é fazendo a densitometria óssea, calculando a sua BMD,
Bone Mass Density, que é um critério diagnóstico que permite fazer um prognóstico para se evitar novas fraturas, mocinha. Gostou do mocinha? E permite monitorar o tratamento para ver que o seu tratamento está evoluindo corretamente, certo? Então, faz diagnóstico, permite seguir prognóstico de novas fraturas e permite ver se o tratamento está indo bem. Antes, a gente não sabia direito como fazer densitometria. Eu sou da época que a gente pegava um ossinho de um lado e outro ossinho do outro e comparava, ficava comparando na lâmina os dois ossinhos para ver qual que estava pior que o qual. Agora, é uma facilidade com a tecnologia moderna. Agora, mas que droga! Agora, tem vários tipos de densitometria, pode-se fazer vários tipos, por absometria, por ultrassom, por tomografia. Existem vários tipos de densitometria para se fazer. E se considera uma densitometria normal quando tem valores menor que -1, se faz até diagnóstico de osteopenia, de osteoporose, e osteoporose estabelecida quando já tem fratura, tá certo? Então, a gente consegue até ver tipos de quanto perdeu, quanto não perdeu. Os médicos fazem uma vez, depois fazem de novo, ver se já melhorou, se piorou. Então, atualmente, é uma festa, tá? Coisa muito mais fácil. A densidade óssea e a idade são fatores de risco independentes. O que isso quer dizer? Você pode ter uma densitometria muito ruim, tá? Uma densidade óssea muito ruim e ter bastante idade e não quebrar. E, ao contrário, você pode ter pouca idade e quebrar. E eu, na clínica, que faço clínica e atendo um monte de gente com osteoporose, às vezes pego pessoas que têm uma densidade óssea muito ruim e não quebram. Por quê? Porque têm uma massa óssea boa e conseguem se manter bem. E tem outros que têm uma massa óssea até boa, mas têm pouco músculo e quebram. Então, depois, vocês vão ver que é importante você fazer exercício e você manter uma boa massa muscular, além de uma boa massa óssea, tá certo? Porque, às vezes, você tem uma boa massa óssea, mas você quebra porque você não tem músculo e você cai, tá ok? Então, é preciso fazer exercício também. Como que eu trato? Bom, então eu já vi que eu tenho que fazer um diagnóstico precoce, que eu faço densitometria, e daí eu descobri que estou com osteoporose. Vou tratar a minha osteoporose porque eu não quero quebrar. Existem várias formas de se tratar a osteoporose, ok? Primeiro, medidas gerais, que são extremamente importantes e são tão importantes quanto tomar remédio. Eu estou ficando no lugar errado, né? São tão importantes quanto tomar remédio. A atividade física é muito importante, porque eu tenho que ter músculo bom para eu não cair. Então, atividade física, diminuir os fatores de risco de queda, que é, por exemplo, tratar o hipertireoidismo, se eu tomo muito corticoide, diminuir corticoide, tratar outras doenças que eu tenha, tá ok? Dentro da nutrição, eu aumentar a ingesta de cálcio e vitamina D, diminuir a ingesta de fósforo. E existem vários tipos de tratamento que atualmente nós utilizamos para a osteoporose. Então, nós tomamos bifosfonatos, ranelato de estrôncio. Nós também já se usou calcitonina, reposição hormonal. Atualmente, nós usamos muito cálcio, vitamina D, tá certo? Os bifosfonatos, dos quais o mais conhecido é o alendronato sódico, tá ok? Que vários de vocês já podem até ter usado.
que é usado por um período de 5 anos. Mais do que isso, existem casos que levam a fraturas atípicas. Atualmente, existe também um bifosfonato que se usa na veia, que é o ácido zolendrônico, que se toma na veia 1 vez por ano. Então, é algo bastante confortável. E, mais recentemente, que entrou mais recentemente no Brasil, uma nova linha de medicamentos, que é o denosumab, que é um anti-RANKL, que é uma injeçãozinha, essa eu acho ótima, é uma injeçãozinha que se toma, tipo uma agulhinha de insulina, 1 vez cada 6 meses. Tá? Essa é muito prática. Então, o que nós fazemos para tratar a osteoporose? Atividade física, ingesta de cálcio, de vitamina D, e um agente que pare a perda de cálcio dos ossos, que geralmente é um bifosfonato, ou um agente antirreabsortivo, ou, destes novos, o denosumab, que é esse que eu expliquei, que é uma injeçãozinha que toma cada 6 meses. E, além disso, que é muito, muito, muito importante, é a atividade física, tá certo? Tem uma coisa que eu coloco sempre para os pacientes. O estilo de vida é muito importante. Dentro disso, no estilo de vida do paciente, então, existem 3 coisas que eu escrevo na receita bem grande assim para o paciente. Leite e derivados, porque a maior fonte de cálcio da natureza é o leite. Ai, mas eu não gosto de leite. Então, usa derivados. Eu não gosto de derivados. Espera aí. Eu não pedi para você gostar, eu pedi para você usar. Isso é remédio. É que nem remédio. Faz assim e põe para dentro. Queijo, iogurte, requeijão, o que der para ser. De preferência, desnatado. Porque nós estamos na idade que não funciona mais assim. Eu gosto, eu quero. Não é assim, não. Eu preciso, eu posso, eu não posso. E, principalmente, eu preciso. É remédio. Queijo é remédio, requeijão é remédio, iogurte é remédio. E tem uns iogurtes no mercado agora que um iogurte equivale a um comprimido de cálcio. E isso é medicamente comprovado. Tá? Então, um iogurtezinho lá, todo dia. Então, põe para dentro, que nem criança. Ok? Então, leite e derivados, sol. Não gosto. Não perguntei. Ah, mas não pode tomar sol no rosto. Não é para tomar no rosto. Toma nas canelas. Deixa as canelas bem pretinhas. Tá bom? Então, passa protetor solar no rosto, aqui nas mãos, porque ninguém vai ficar com as mãos manchadas também, e põe as canelas para fora. Tá ok? Canelas ao sol, 15, 20 minutos, 3 vezes por semana. Tá? Sem protetor solar, nada de protetor solar. Nem 15, nada. Canelas ao sol. Tá? Segundo, e bater perna no mundo. Porque ninguém paga. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia. Não me interessa, vai bater perna no mundo. Ah, mas eu não consigo sair de casa. Dá passeio em volta da mesa. Caminhada em volta da mesa. Não tem desculpa. Ah, mas caminha em volta da mesa. Conta 10 voltas na mesa um dia, 20 voltas na mesa no outro dia. Ponto, está resolvido o problema. Não está? Não gosta de caminhar em volta da mesa que fica tonta? Caminha no corredor, do banheiro na sala, da sala no banheiro, do banheiro na sala no banheiro. Certo? Ponto. Resolvido o problema, fez ginastiquinha. Tá bom? Essas 3 coisas são tão importantes quanto tomar remédio. Ok? Que é estilo de vida correto. Se você faz isso todo dia, ninguém segura você, boneca. Ou boneco. Como vocês preferirem. Tá ok? Dando continuidade, então, eu vou falar da parte de atividade física, como a própria doutora Elisa frisou bem, da importância da atividade física. E é já importante eu dizer para os senhores o seguinte,
Atividade física deve ser, como a própria doutora Isa falou, hábito de vida, estilo de vida. Então, a gente tem que começar isso o mais precoce possível. Ah, Luiz, mas eu nunca fiz, vou fazer agora? Antes tarde do que nunca, certo? Então deve estar sempre presente, gente, iniciando lá desde a infância. Fundamental a atividade física. Lembrar que, tendo uma musculatura enfraquecida, isso vai acabar sobrecarregando os nossos ossos e as nossas articulações, facilitando a ocorrência de fraturas. Então, daí a importância da gente ter uma musculatura trabalhada. E como a gente trabalha a musculatura? Exercício. Tá? Não acreditem nessas propagandas que a gente vê às vezes, agora parou um pouco, mas antigamente passava muito em televisão, massagem passiva, já viram aquelas coisas? Coloca uma cinta que vai ficar contraindo. Gente, não existe mágica. Tudo que vocês ouvirem a esse respeito, duvidem. Tem que ter atividade mesmo, né? E os melhores tipos de exercícios são aqueles que, de alguma forma, exigem uma tração e têm um certo impacto. Lógico, você tem que tracionar esse músculo tem que estar, de alguma forma, com uma carga para exigir o ganho nessa massa muscular. Então, eu peguei aqui um artigo, acho que tem uma definição muito boa do exercício para os pacientes com osteoporose. Então, até reproduzi integralmente aqui. Então, seria o seguinte: o objetivo dos programas de atividade física em indivíduos acometidos de osteoporose não é tanto favorecer a aquisição de massa óssea, mas promover uma melhora no equilíbrio, força muscular, coordenação, condicionamento físico, melhorar a amplitude de movimento, diminuindo a dor também, visando sempre o quê? Prevenção de quedas e, consequentemente, fraturas. Então, eu peguei essa definição integral para os senhores visualizarem bem o que nós estamos falando aqui hoje. Então, o que seria interessante? Participar sempre de atividades, programas de atividade física que visem o quê? Desenvolvimento de agilidade, equilíbrio, coordenação, ganho de força muscular. Isso é fundamental. Caminhada, como a própria doutora Elisa falou, gente, é o exercício mais simples que tem. E posso garantir aos senhores que é dos mais eficazes, né? Ideal, pelo menos 4 vezes por semana, 40 minutos. Puxa, Luiz, eu não tenho essa disponibilidade de tempo, enfim. Eu estou passando aqui para os senhores o que seria o ideal. Quanto menos fizer, quanto mais próximo disso a gente conseguir fazer, tanto melhor. A gente vai diminuir o nosso risco aqui. Lembrar que o aumento desse ritmo e a carga desse exercício tem que ser controlado. Lógico, não preciso dizer para os senhores, não é para ninguém sair daqui e já ir para a academia ou ir para casa e começar, não. Tem que ser gradativo, mas importante que tenha uma carga esse exercício, né? Até em função disso, né, eu coloquei esse outro slide aqui, começando até pelo fim. Por exemplo, assim, a gente tem, principalmente com relação à hidroginástica, né, às vezes as pessoas têm uma falsa ideia de que a hidroginástica, para a terceira idade, é a melhor coisa, vai funcionar. Veja bem, a hidroginástica tem a sua utilidade, a sua importância, óbvio que tem. Porém, no sentido da prevenção, do tratamento da osteoporose, ela não oferece uma carga suficiente para a musculatura. Não sei se eu fui claro. Ou seja, o exercício dentro do meio líquido ele vai diminuir o impacto, vai diminuir a força necessária. Então, é importante a hidroginástica? Sim. Porém, não pensem os senhores que somente com a hidroginástica a gente vai estar suprindo a necessidade do exercício. Ou seja, nós temos que ter carga, impacto. Isso dentro do meio aquático diminui muito. Natação é bom? Também é bom, mas isoladamente não vai resolver o problema. Então, a gente tem que sempre associar. Eu peguei aqui, que a gente tem mais modernamente, vocês podem ter ouvido falar, por exemplo, de plataforma vibratória. Também é um recurso que apareceu de alguns anos para cá. Também tem a sua validade, mas não é simplesmente ficar parado ali na plataforma vibratória e achar que aquilo por si só vai resolver o problema. Tem que ter atividade física junto com a plataforma. Mesma coisa a gente vê, por exemplo, com Pilates. Os senhores têm ouvido falar, tem crescido bastante Pilates. Pilates já é um tipo de exercício que oferece uma carga, mas também tem que ser muito bem controlado isso, né?
RPG, Reeducação Postural Global, tem a sua importância? Lógico que tem. A partir do momento que a gente tem toda a nossa coluna, todos os nossos segmentos corporais alinhados e bem trabalhados, todo e qualquer exercício que a gente venha fazer, sem dúvida, vai ter um resultado melhor, porque a gente vai estar partindo de uma postura adequada. Então, o RPG é importante? Pode ser feito? Pode e deve. Porém, ele isoladamente não oferece o que eu falei para os senhores, a necessidade de carga e impacto. Então, o que é importante? Primeira coisa, puxa, Luiz, eu nunca fiz nada, você está querendo que eu faça exercício agora? Puxa, enfim, estilo de vida. Primeira coisa, discuta com seu médico. Estou com osteoporose? Qual o grau que eu estou? A gente costuma dizer que não existe proibição de exercício, né? Não existe nenhum paciente que é proibido de fazer exercício. O que tem alguns exercícios que não são adequados para determinados tipos de paciente. Ou seja, todo paciente, toda pessoa pode e deve fazer exercício. O que a gente deve é respeitar a particularidade de cada um. Então, por exemplo, o que é indiscutível, né? Evitar movimentos de flexão e torção da coluna, né? Esses movimentos podem facilitar a ocorrência de fraturas. Então, atividades físicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, a gente evita esses movimentos. Então, por exemplo, atividade física como golfe e tênis são atividades que exigem muita rotação. Então, esse tipo de exercício a gente é um pouco mais criterioso. Ah, Luiz, você falou de impacto, então posso fazer aeróbica de alto impacto, que a gente passa pela rua e vê o pessoal na academia pulando? Já viram isso? Não é isso que eu estou falando, não é alto impacto. Estou falando de impacto, de caminhada, ou seja, isso é importante. Mas não fazer, como a gente vê o pessoal fazendo aí, às vezes, não é mais a meninada, não é isso? Ficar pulando, enfim, né? Não é assim. Como diz minha esposa, ficar pulando feito um cabrito lá, não é assim que a gente deve fazer. Pelo mesmo motivo, a gente deve evitar, caminhadas em terrenos irregulares. Por quê? Você pode se desequilibrar e ter a queda. Então, procurar caminhar onde? Em lugares planos, sem o terreno não seja acidentado, para evitar esse risco, né? Aqui tem os fatores de risco associados à queda. Principalmente aqui a gente vê imobilização prolongada, a doutora Elisa já comentou, alterações de equilíbrio de marcha, tão logo a gente não tem essa musculatura bem trabalhada, aumenta o risco da gente ter uma queda. Por isso a importância da gente ter a musculatura bem trabalhada para diminuir esse risco. Doenças musculoesqueléticas e neuromusculares, a idade, alteração da visão, também pode possibilitar aí maior risco de queda. Doenças, sejam neurológicas, cardíacas, história de quedas, já foi comentado. Medicações podem alterar tanto o equilíbrio como parte de consciência e algumas alterações cognitivas mesmo, que eventualmente podem acontecer com a idade. Então, a gente tem, basicamente, aqueles fatores de risco que são alterações fisiológicas no processo próprio do envelhecimento, ou seja, aquelas que, enfim, a gente não tem como muito evitar, porém, tem aquelas que a gente pode, de alguma forma, evitar, que seria, principalmente, o local em que essa pessoa, esse idoso anda, se locomove, onde ele vive, né? Então, locais públicos, transporte público, a gente vê, os senhores sabem isso tão bem quanto eu, a gente sabe que nem sempre os nossos prédios, as nossas construções, os nossos transportes são adequados para as pessoas que têm algum tipo de limitação de movimento. Daí a importância da gente ter algumas atitudes do nosso cotidiano que vão prevenir essa ocorrência de quedas e fraturas. Então, aqui eu vou passar uma série de slides, são slides bem simples, mas que, por vezes, a gente não se dá conta. Então, os senhores vendo comigo, os senhores vão perceber de que algumas coisas a gente pode evitar no nosso dia a dia mesmo. Por exemplo, não utilizar tapetes de tecido, porque eles podem deslizar, e sim utilizar, né, tecido antiderrapante. Isso é uma coisa óbvia, mas que, por vezes, a gente não observa. Né? Então, aqui seria o correto, e aqui estaria o errado. Uma outra questão,
Tapete, gente, tapete solto. E outra, às vezes chão de madeira encerado, escorrega muito. Né? A gente sabe que hoje é muito menos frequente. Antigamente, você não sabe isso tanto quanto eu, a gente tinha, né, aquela questão da enceradeira, lembram disso? Passava a cera, era aquele trabalho, vamos falar um português claro, difícil, não é isso? Passava a cera e encerava, não é assim? Ficava aquele chão brilhando, bonito, não era? A gente olhava a luz da janela assim brilhando, falava, nossa, esse está bonito. Porém, aquilo ali associado a tapete, gente, para escorregar é muito fácil. Então a gente tem que evitar isso, tá? Calçados altos, solados lisos e outras. Às vezes algumas pessoas tinham mania de andar de meia. Não preciso fazer essa associação, né? Chão liso, tapete, meia, a ocorrência é muito maior de quedas. Então, qual a forma? Tapetes presos ao chão. O ideal mesmo, gente, não encerar. Está aí uma boa desculpa para a gente não perder tempo encerando, não é isso? Usar sempre sapatos com solado antiderrapante. Essa história de encerar é muito interessante, porque isso era muito frequente mesmo. Né? Mesmo outro dia, lá na minha casa, eu achei uma enceradeira lá ainda. Estava lá no depósito do prédio. Minha esposa falou, puxa, a gente já usou isso um dia? Eu falei, pois é, usamos, né, realmente. Mas hoje em dia não cabe mais. Outra questão, banheiro. O ideal é que ele seja bem iluminado, tá? E com as peças de cores diferentes. Então, está aqui um exemplo disso. Então, qual a melhor solução? Aumentar a iluminação, lâmpadas fluorescentes. Então, o que é o ideal? Assento sanitário, usar... Hoje em dia a gente tem isso mais fácil e mais acessível, elevar a altura do assento sanitário. São coisas simples, que vão facilitar. Pias, o chão em cores diferentes. Então, vaso sanitário muito baixo, sem barras de apoio, também podem provocar o desequilíbrio, além de serem extremamente desconfortáveis. Né? Então, hoje em dia é muito mais fácil a gente conseguir barras para dar maior estabilidade, aumentar a altura do vaso para facilitar, tanto quando a gente for sentar, quando a gente for levantar. Isso aqui hoje, gente, são coisas muito mais baratas e muito mais fáceis, são muito mais acessíveis do que eram antes. Né? Outra coisa, prevenção de quedas ainda, banheiros, box. Né? O ideal, embora alguns possam não gostar, o ideal a gente ainda é aquela velha e boa cortina, não é isso? Não utilizar tanto box de vidro, pelo risco de queda, para escorregar, uma série de fatores. Puxa, Luiz, mas eu tenho um box lá tão bonito. A gente tem que adaptar a vida, não é assim, gente? Faz parte. Então, substituir esse box pelas cortinas, tapetes antiderrapantes, barra de apoio. Importante, se precisar abaixar, tiver alguma dificuldade, importante ter uma cadeira de plástico que seja resistente, não aquelas que a gente encosta e escorrega também. Isso a gente pode precisar durante um banho. Evitar camas muito baixas e colchões muito macios também vão dificultar tanto quando a gente vai sentar, deitar, ou quando a gente vai levantar. Procurar ajustar a altura da cama, se necessário, colocar alguns apoios, alguma coisa para elevar, melhorar essa questão. Trocar o colchão por um mais firme, se assim for necessário. Uma outra coisa aqui bastante interessante, que às vezes a gente passa desapercebido, é essa questão de nunca levantar no escuro. Né? Às vezes a gente levanta, eu pelo menos tenho um problema até hoje, eu se não estou na minha casa, eu levanto de noite, está no escuro, eu perco totalmente o senso de orientação. E olha que eu nem dobrei o cabo da Boa Esperança ainda, como a doutora Elisa falou. Estou perto, estou chegando lá, mas ainda não estou às portas dele. Né? Enfim, então nunca levantar, gente. Providenciar sempre o interruptor perto. Ah, Luiz, mas eu não tenho. Então põe um abajur, alguma coisa perto do criado mudo, para que facilite, quando a pessoa levantar, poder enxergar. Como os senhores estão vendo, são coisas simples. Né? Mesma coisa, sofás muito baixos, poltronas muito macias, sem apoio, sem braço, não é o ideal. O ideal é que realmente a gente utilize sofás mais altos, firmes e poltronas que tenham apoio. Isso vai facilitar tanto a hora da gente sentar, como a hora de nós nos levantarmos. Outra coisa aqui,
Ah, Luiz, eu tenho bastante neto, vai lá em casa, é uma bagunça, é uma festa, a gente adora. Não é isso? A gente brinca que, isso minha mãe fala, né, que neto, ela é a mãe doce, ela fala, né, que ela fala, eu não, assim, quem tem que educar e dar bronca é você. Eu, aqui na minha casa, eles fazem o que eles querem. Isso é que minha mãe sempre fala. E, de fato, acontece. Porém, importante, gente, não deixar extensão elétrica, fio de telefone, brinquedos, sapatos, outros objetos espalhados pelo chão. Faz parte da educação que os nossos filhos e netos brinquem e ponham as coisas de volta, não é isso? Então, daí a importância de manter esses fios, tudo caminho livre, gente. Livrar a bagunça, porque senão você está andando, dependendo do brinquedo, do fio, você tropeça, cai, tem uma fratura. Tá? Armários, mesma coisa. Ah, minha cozinha é pequena, tem armário lá no alto só. Tem que pegar, subir escada, banco, alguma coisa assim. Tentem, de alguma forma, adequar isso. Primeiro, os armários têm que ser presos na parede, não deixe armário solto. Coisa simples, coloquem as coisas que os senhores utilizem com mais frequência numa altura que não precise subir. Ah, tem a batedeira de bolo. Bom, quantos bolos eu faço no ano? 1, 2? Esse pode ficar lá no alto, concorda comigo? Liquidificador, não, eu gosto de fazer suco. Esse vai ficar mais baixo. Ou seja, façam um inventário do que os senhores têm e distribuam de acordo com a frequência que a gente utiliza. Né? Então, sempre o armário fácil alcance e fixado aí na parede. Escadas, a mesma coisa. Não deixar objetos na escada. Às vezes você está descendo, está subindo, pisa, é uma bola, é alguma bolinha de gude, alguma coisa assim, você perde o equilíbrio. Essas escadas, necessariamente, ideais que elas tenham o quê? Corrimão, boa iluminação, isso é importante. Tanto, não adianta também só ter um interruptor lá na parte de cima. Se o som está embaixo, vai subir a escada, concorda comigo? Então tem que ter interruptor em cima e embaixo, senão não adianta. Aqui interessante, né? Animal de estimação, hoje em dia é cada vez mais frequente. Né? Então, o ideal é escolher cores de mobília e pisos diferentes da cor do animal. Evitar que tropeça e tenha uma queda. Pode falar, Luiz, mas espera um pouquinho, eu arrumei um cachorro agora, é da cor do meu tapete. O que eu vou fazer? Vou trocar meu tapete? Vou pintar a parede? Mas é exatamente isso que eu ia falar. Né? Eu não tenho cachorro, mas falaram que a última moda agora é pintar cachorro. Né? Não sei. Enfim, de alguma forma a gente tem que adaptar. Né? Ouvi essa notícia aí, não sei se foi no Fantástico, não sei exatamente em que programa que passou, que tem uma moda aí de pintar o cachorro. Enfim, de alguma forma, os senhores devem distinguir o cachorro da mobília. Porque às vezes a gente está ali andando, pisa, enfim, pode acontecer um acidente aí. Então, isso é importante a gente ter sempre em mente. Como mensagem final, acho que é importante, tanto eu como a doutora Elisa gostaríamos de deixar para os senhores, assim, que mais importante de tudo que a gente falou aqui é a questão da prevenção. Né? Então, a doutora Elisa comentou diagnóstico, terapêutica, toda essa parte. Eu falei da parte de exercício. Então, assim, nós de comum acordo aqui entendemos que a prevenção, conscientização e, principalmente, educação das pessoas é a melhor ferramenta no caso da osteoporose. Não precisem, por favor, do meu trabalho como fisioterapeuta depois da fratura e tudo mais. Eu espero não encontrá-los nesse estágio. O nosso desejo é que os senhores realmente evitem esse momento aí tão ruim. Tá bom? Acho que era essa a mensagem. Não sei se a doutora Isa gostaria de falar mais alguma coisa para os senhores. Muito obrigado. Não quebrem.